Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu estimado irmão. Graça e paz seja da parte do Senhor sobre a sua vida. Que bênção nós podemos estar unidos novamente através desse vídeo que tem sido uma bênção a cada segunda-feira e que nós temos recebido a palavra de muitas pessoas sobre aquilo que temos meditado dentro da palavra de Deus. Eu sou muito grato a Deus porque o Senhor nos tem concedido esta bênção. E mais ainda porque muitos amados irmãos, amigos, têm nos respondido dizendo que como tem sido bênção em suas vidas. Então eu te dou boas-vindas, somos os homens do caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu creio que nós podemos chamar a todos vocês que têm se ajuntado a nós a cada segunda-feira e levantar ainda mais a nossa voz, dizendo: nós estamos em tantos lugares hoje, não estamos mais confinados apenas num pequeno espaço ou numa cidade, mas nós já estamos alcançando muitas pessoas no Brasil todo. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sei se tem saído para fora do Brasil, mas sei que já tem saído fora do estado de São Paulo, onde eu estou, na cidade de Campinas. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem sido bênção também na minha vida. Eu louvo ao Senhor. Às vezes eu vejo um comentário ou outro, alguém manda uma palavra para mim no meu WhatsApp, e eu fico muito feliz por isso, sabendo que é a palavra de Deus que tem tocado muito, muito a sua vida. Então, peço a você, meu querido amigo, que desde já você deixa aí o seu like, o seu gostei, o seu joinha, e também que você compartilhe esse vídeo após o final dele. Se você gostou, achou interessante, legal, mande para os seus amigos, compartilhe esta palavra. Sejamos estes porta-vozes do Senhor, em que nós possamos enviar uma mensagem de alento, uma mensagem de encorajamento, uma palavra do Senhor para muitos que estão aí necessitando ouvir a voz do Senhor. Bem, meus queridos, eu gostaria então de compartilhar uma palavra com vocês, lembrando que o nosso lema para esse ano de 2023, nós já estamos quase chegando na metade deste ano. O nosso lema, então, para 2023 o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder, ela é escudo para todos aqueles que nele confiam. Esse texto está lá em Salmos capítulo 18, no versículo 30. Sempre lembrando que o nosso lema para este ano o caminho de Deus é perfeito. Eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouco de uma mensagem que eu li esses dias numa das meditações, numa das minhas devocionais, e o que me chamou muito a atenção foi esta expressão de Deus nessa meditação, e aquilo me trouxe um encorajamento muito grande, me trouxe algo que realmente Deus tem feito na minha vida. Eu gostaria então de passar isso para você, de partilhar isso com você, e a gente então tomar essa posição com Deus e ficarmos firmes naquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. O texto que eu quero ler, ele se encontra no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, um homem sábio, um homem que Deus levantou com esta postura de vida, como ele mesmo disse ao Senhor, que ele desejava a sabedoria de Deus. Deus o levantou para ser um diferencial na sua época, e ele assim o fez e usou da boa palavra para alcançar a muitos. Eu gostaria então de partilhar com você este texto que está em Provérbios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor,
eu gostaria que você prestasse muita atenção na profundidade das palavras, pois elas são para nós algo que Deus deseja ministrar ao nosso coração nesta noite e falar conosco para que sejamos poderosamente abençoados por Ele. Olha só, versículo 2: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Glória a Deus pela palavra do Senhor para nós essa noite. E eu acho interessante, meus irmãos, que nós podemos observar nesta palavra pelo menos cinco coisas importantes e que nós podemos dividir esse texto nessas 5 coisas em que podemos receber do Senhor algo, uma instrução plena para a nossa vida. O tema desta mensagem é o homem e o conselho de Deus. O homem e o conselho de Deus. Você se considera um bom conselheiro? Ou você é bom também para receber um conselho? Ou você é daquele tipo de homem que em todas as coisas você está certo? Você não precisa do conselho de ninguém. Você não precisa da repreensão de ninguém. Você não precisa ser admoestado por ninguém. Você não precisa ser, muitas vezes, chacoalhado por alguém, para você cair na realidade. Talvez você seja aquele homem que diz, não, eu estou sempre certo. Não. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. E esse texto aqui me faz pensar a respeito disso. Por exemplo, meus irmãos, meus amigos, nos 3 primeiros versículos ele vai falar sobre essa instrução e sobre o conhecimento de Deus e como este homem alcança as coisas com o Senhor e como este homem se estabelece. Perceba bem do versículo 1 ao 3, ele diz que aquele que ama a instrução, ele ama o conhecimento. Ou seja, se ele é um homem que está aberto para receber instrução, ele também ama o conhecimento, ele amplia o seu leque de conhecimento. Porém, no final do texto diz que aquele que odeia a repreensão, ele é um estúpido. Olha que palavra forte. E eu preciso entender isso da parte de Deus. Porque no versículo diz,
Versículo 2 diz que o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Ou seja, completando o versículo 1, ele diz que este homem que ama a instrução, ama o conhecimento de Deus, ele é um homem de bem e alcançará o favor do Senhor. Porém, ao homem de intenções perversas, ele o condenará. Versículo 3 nos diz, o homem não se estabelecerá pela impiedade. Ou seja, quando este homem é ímpio e está fora da vontade de Deus e não deseja saber a vontade de Deus para a sua vida, ele não será estabelecido. Porém, meus irmãos, o mesmo versículo diz que a raiz dos justos não será removida. O texto, então, faz uma pausa, né, apenas num versículo e coloca aqui sobre a mulher deste homem, que é este homem que busca o conhecimento de Deus e recebe o conselho de Deus e anda na sua vontade. Olha o que diz o versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ou seja, se este homem é um cara sábio, se este homem é um homem que deseja a instrução de Deus, que deseja o conhecimento do Altíssimo, ele terá do seu lado uma mulher que será a sua coroa. Este texto é impressionante, porque veja só a continuidade do texto, mas o que aqui o envergonha é como podridão dos ossos. Ou seja, você está criando que tipo de ambiente no seu lar para que esta mulher não te seja uma auxiliadora idônea. Você está criando uma doença para si mesmo no meio de um lar que continua sendo disfuncional e não anda na vontade de Deus. Você está trazendo problemas para si. Então, partimos então para dos versículos 5 ao 9, que nos traz uma outra conotação de pensamentos sobre a vida dos justos e dos ímpios, da vida dos retos e daqueles que não andam segundo o conselho de Deus. Ele diz os pensamentos, versículo 5, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. Percebam a diferença entre aquele que anda dentro dos pensamentos de Deus, na vontade de Deus, no conhecimento de Deus, na repreensão de Deus, na instrução do Senhor, e aqueles que não querem andar na vontade de Deus, desejando saber a vontade de Deus para o seu caminho. Entendem como é isso? Os pensamentos dos justos são retos e os conselhos dos ímpios são engano. Olha que coisa tremenda. No versículo 6 diz, as palavras dos ímpios são como ciladas para derramar sangue, porém a boca dos retos o livrará. Sempre que nós temos a sabedoria de Deus no nosso coração, nós não cairemos nas ciladas dos ímpios, nas ciladas do nosso inimigo Satanás. Versículo 7 diz, os ímpios serão transtornados e não subsistirão, porém a casa dos justos permanecerá. Ou seja, a casa daquele que anda dentro da vontade de Deus, além dela ser estabelecida pelo Senhor, ela permanecerá para sempre. Versículo 8 e o 9, eles trazem uma palavra sobre a consequência daquilo que acontece então na vida destes homens, dessas dois tipos de pessoas, nessas figuras que eles estão tratando, e diz assim, cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Veja, meus queridos, que interessante nós podemos reparar e notar e perceber como a palavra do Senhor está tratando com este assunto, porque, na verdade, aquele que está diante do Senhor, ele sempre colherá coisas poderosas e esplêndidas para si e para os seus. Porém, aquele que anda de qualquer jeito ou fora da vontade do Senhor e vivendo uma vida ímpia,
este terá até falta de pão. Pulamos um pouco aqui e entramos no versículo 10 para uma pincelada de Salomão falando sobre a vida do justo, mas dentro desse contexto e num conceito bem interessante, ele diz no versículo 10 que o justo tem consideração até pela vida dos seus animais. Olha que coisa linda. Hoje nós estamos vendo muita gente que ama os seus animais e tal, e isso é maravilhoso. Fruto daquilo que você deseja junto com Deus. Mas olha só, as afeições dos ímpios são cruéis. Até isso, Salomão, num dos pormenores da palavra, ele faz questão de enfatizar que o justo, dentro da sua casa, dentro do seu lar, ele tem consideração até pela vida dos seus animais. Isso é importante, nós sabemos que a nossa vida, ela abrange, e nossa vida com Deus, ela alcança, inclusive, os nossos pequenos animais que temos em casa e a vida dos outros animais que estão ao nosso redor neste mundo. Nós o queremos bem. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Veja então, meus irmãos, meus amigos, terminando os últimos versículos deste texto, a palavra diz que o que lavra a sua terra, então, se fartará do seu pão. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Nós produziremos frutos abundantes para o Senhor, para a glória de Deus. Nós não receberemos frutos maus da parte de Deus, mas bons frutos daquilo que estamos plantando, daquilo que estamos semeando. E diz a palavra, então, que o ímpio, ele se enlaça nas transgressões dos seus lábios. E o justo ele sairá, ele se livrará de toda a angústia. E eu queria encerrar esta palavra com o versículo 15, que nos diz que o caminho do insensato, ele pode ser reto aos seus próprios olhos. Porém, os que dão ouvidos ao conselho do Senhor são sábios. Meu querido amado irmão, você é daqueles que recebem de bom grado um conselho, uma palavra amiga, uma palavra mesmo que seja mais dura, mas que tenta colocar você nos eixos, nos trilhos com Deus? Você é daqueles que acham que toda a razão está com você? Eu queria que você meditasse nesta palavra, porque aqui está dizendo, no último versículo, que o caminho do insensato, ele pode ser reto aos seus próprios olhos, mas ele não terá êxito. Ele não terá êxito. Porém, meus queridos, o que dá ouvidos ao conselho do Senhor, ele é sábio. Entenderam? Talvez você precise de um tempo a mais para meditar nessa palavra e mergulhar um pouco mais naquilo que Salomão escreveu e ouvir um pouco mais a voz de Deus. Mas eu creio que esses 15, 17 minutos em que estivemos aqui falando pode nos ajudar e muito. Então eu conclamo você, eu desafio você, eu convido você a mergulhar um pouco na palavra e veja o que Deus tem para você nesses dias. Vamos ouvir uma canção, um louvor, e nós já voltamos para encerrarmos este tempo, orarmos e declararmos então o final do nosso programa e abençoá-los para esta semana, em nome de Jesus. Fique então com esta canção e já já nós voltamos. Um forte abraço.
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra sua alma. Pois bem, meus amigos, amados, queridos do Senhor, estamos de volta depois de ouvirmos esta bela louvor, esse belo louvor, essa bela música, e eu desejo a você que o Senhor abençoe muito o seu coração, que você possa, em nome de Jesus, ser uma bênção na presença de Deus, diante dos seus amigos, diante da sua família, que você seja este homem instruído pela palavra, dentro do conselho de Deus, você possa conduzir a sua vida no poder de Deus, na graça do Senhor Jesus. Que esta semana, então, seja uma bênção, onde você, estando debaixo da poderosa mão de Deus, você receba graça sobre graça para transmitir o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra dele e, enfim, a vida que corre dentro do seu coração, você transmita a todos quantos você se relaciona, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos então encerrar este tempo para a glória do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos, eleve seu pensamento, aí onde você está, seja onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não, tá? Mas se você está aí sossegado, tranquilo, feche seus olhos e vamos orar.
Pai querido, eu quero te agradecer por este tempo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor que enche os nossos corações de gozo, de alegria, de paz e nos instrui, Senhor Deus, de uma maneira tão maravilhosa. Eu quero te agradecer por este tempo, por este momento onde nós pudemos, lendo a Tua palavra e meditando nela, absorvermos, ó Deus, aquilo que é vontade do Senhor para a nossa vida. Enche o nosso coração, põe sobre nós, ó Deus, a Tua bênção e a Tua unção para que esta semana seja uma semana poderosa, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, irmão, que Deus abençoe você nestes dias, abençoe a sua vida, a sua família e abençoe a todos que você se relaciona e que você seja essa tocha viva de Deus, cheio da graça, cheio da sabedoria, cheio do conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Receba meu abraço e uma ótima semana. Segunda-feira nós estaremos aqui juntos mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar.